Por que tantos imigrantes estão deixando o Canadá? Muito provavelmente você também quer saber a resposta desta pergunta. Ainda mais porque hoje em dia, com a rede social, é muito fácil você conhecer a história das pessoas. E provavelmente aqui no YouTube você já deve ter visto a história de alguém que decidiu deixar o Canadá. Aqui no nosso canal, inclusive, tem a história de alguns brasileiros que compartilharam seus motivos por estarem deixando o Canadá. Saiba que o site oficial de estatísticas do Canadá decidiu responder esta pergunta. Eles fizeram uma pesquisa dos últimos 35 anos para verificar por que tantos imigrantes estão deixando o Canadá. Então eles verificaram todos os motivos, os dados estatísticos para apresentar todo esse estudo completo e a intenção foi justamente responder esta questão. Então, se você está achando que este é o movimento de agora, que as pessoas estão saindo do país agora, não é bem assim. Segundo este estudo, 1 em cada 6 imigrantes que eles chegaram aqui no Canadá entre 1982 e 2017, eles decidiram sair do país. 1 em cada 6. Esse é o dado que eles chegaram nesse estudo em relação à imigração aqui no Canadá. Então aquela ideia que muita gente tem, vou morar para o Canadá e isto será para sempre. Infelizmente, nem sempre é assim. Por quê? A sua vida, tenta imaginar aí um cenário. A vida que você tem hoje, a realidade que você tem hoje, seja no Brasil, Portugal, não sei qual país que você mora, ela é uma realidade. A partir do momento que você decide morar no Canadá, você terá outra realidade. E a sua vida aqui no Canadá, ela vai se desenvolver de acordo com o seu esforço, de acordo com as oportunidades que você for encontrando aqui no país ao longo do caminho. Só que pense na sua vida daqui 10 anos. Vai ser completamente diferente do que talvez você esteja imaginando hoje em dia, vivendo a realidade que você tem. Imagine daqui 20 anos. Talvez a ideia de vida que você tem na data de hoje, daqui 20 anos, sequer exista. Então é muito difícil você dizer que você vai morar em algum lugar para sempre, porque pode ser que você encontre nesse lugar algumas dificuldades que você não esteja disposto a enfrentar. A gente já vai falar sobre quais são essas dificuldades que os imigrantes acabam encontrando aqui no Canadá e que faz com que essa porcentagem de pessoas acabe deixando o país. Mas olha só outro dado interessante. 5 anos depois de chegar no país, apenas 5 anos, 5% desses imigrantes eles já vão embora. Depois de 10 anos, essa porcentagem ela acaba dobrando, então cerca de 10%. Agora, em 20 anos, quase 17,5% dos imigrantes que acabam chegando no Canadá, eles decidem ir embora do país. Ou seja, num espaço aí de 20 anos, quase 20% dos imigrantes que decidiram chegar aqui no Canadá, eles acabam saindo do país. E um ponto bem interessante que essa pesquisa acaba trazendo é que geralmente o pico dessa mudança, o pico da decisão de sair do país acaba acontecendo entre o 3º ano da pessoa no país e o 7º ano. Nesse intervalo é onde tem o maior pico de saída de imigrantes aqui do Canadá. E qual que é a justificativa nesse sentido? É que muitas pessoas acabam tentando conseguir a residência permanente, porém elas não conseguem. Então a única decisão que elas podem ter nesse sentido é sair do país. Então muitas pessoas elas acabam chegando aqui no Canadá sem a residência permanente, chegam com visto de trabalho como residentes temporários ou então como estudantes internacionais, elas não conseguem a residência permanente e com isso não conseguem permanecer no Canadá. Então a única solução para essas pessoas, para elas não ficarem ilegais aqui no Canadá, é realmente sair do país. E uma curiosidade, que os imigrantes com o maior nível de escolaridade e geralmente os que possuem a experiência como estudantes internacionais são os que mais abandonam o país. Então isso corrobora, inclusive, com o cenário que nós estamos vendo atualmente aqui no Canadá. Muitas pessoas chegaram nos últimos anos como residentes temporários, como estudantes internacionais. A gente até fez um vídeo aqui recentemente falando desses dados, onde o aumento populacional foi muito expressivo nos últimos anos. Na sua maioria de estudantes internacionais,
E hoje, essas pessoas, com algumas restrições do governo em relação à obtenção da residência permanente, essas pessoas estão se vendo sem saída. Elas estão achando, boa parte delas, que o esforço para conseguir a residência permanente não compensa, porque elas já chegaram aqui como estudantes internacionais. E perceba, essas pessoas fizeram um alto investimento financeiro para elas chegarem aqui como estudantes internacionais. E atualmente, além disso, na quase totalidade ali dos casos, dependendo da província onde essa pessoa tá, o fato dela tá como estudante internacional, concluir o college ou concluir o curso que ela veio fazer aqui, isso não vai facilitar para ela conseguir a residência permanente. Ela precisa atender a outros critérios de elegibilidade dos programas de imigração. E muitas vezes essa pessoa que já tem um alto nível de escolaridade, por vezes ela já tem um inglês, ela olha para a situação dela e fala, poxa, não vale a pena. Eu tinha uma boa vida no país onde eu morava, porque afinal essa pessoa, para ela conseguir bancar um college aqui no Canadá, obviamente que ela precisa ter uma condição financeira muito boa. Ou seja, no país de origem dela, ela já tinha uma condição financeira muito boa. E ela veio aqui para o Canadá e, por vezes, dependendo do planejamento dela, a vida que ela tem aqui é muito abaixo da realidade que ela tinha no país dela. Então ela veio para cá achando que ela teria uma realidade, ela não encontrou essa realidade, teve apenas uma experiência internacional, agora ela possivelmente achou que conseguiria aplicar para residência permanente, mas com todas essas restrições do governo, ela não vai conseguir. Então, a única solução, infelizmente, é deixar o país. E isso não acontece somente hoje em dia, mas ó, nessa história de 35 anos, nesse estudo de 35 anos, eles já estão mostrando que isso acontece com uma certa frequência sim, não é um movimento apenas dos dias de hoje. Outro dado curioso, imigrantes dos Estados Unidos, Taiwan, França, Hong Kong, Líbano são os que mais deixam o Canadá, ou seja, eles chegam, têm a experiência deles aqui e então eles acabam deixando, são os que mais deixam dentre a porcentagem estatística. Já em contraste, quem veio das Filipinas, para quem mora aqui no Canadá, sabe, tem inúmeros filipinos, né? Quem vem das Filipinas, Vietnã, Sri Lanka ou Jamaica tendem a permanecer. E também pessoas com mestrado ou doutorado, empreendedores e investidores também estão neste perfil de pessoas que mais saem do Canadá. E assim como nós sempre falamos nos vídeos, um ponto que esse estudo acabou afirmando é que para muitas pessoas o Canadá é apenas uma etapa da jornada de vida dessa pessoa. Às vezes o Canadá é um degrau de um outro objetivo que essa pessoa quer alcançar na vida. Por exemplo, não é incomum de você ouvir, inclusive dentro da comunidade de brasileiros, de pessoas que chegaram aqui no Canadá, conseguiram a residência permanente, conseguiram a cidadania canadense e essas pessoas hoje, com a cidadania canadense, eles estão almejando o Green Card dos Estados Unidos. Então, muitos eles acabam utilizando o Canadá como um degrau nessa escada da vida deles. Eles conseguem a cidadania canadense, o passaporte canadense, e então eles encontram em outros países outras oportunidades. Um outro caso, não apenas quem consegue o Green Card dos Estados Unidos, mas tem muitos profissionais que eles já são altamente qualificados. Um cenário aqui para vocês que é muito comum de acontecer. A pessoa no Brasil, por exemplo, com o passaporte brasileiro, sem falar inglês, ela não consegue abraçar muitas oportunidades profissionais do mundo. Agora, uma vez que ela está aqui no Canadá, ela aprendeu a falar inglês, talvez aprendeu francês, conquistou tempo de experiência aqui no Canadá, está com o passaporte canadense, algumas portas profissionais do mundo acabam se abrindo e essa pessoa encontra talvez na Europa, talvez em outros países, oportunidades profissionais que talvez se ela continuasse no Brasil, ela jamais alcançaria. Então, nesse sentido, o Canadá acaba sendo realmente um degrau na escada de vida dessas pessoas. E agora uma das partes mais importantes desse estudo que foi feito, inclusive até vou deixar o link desse estudo na descrição, tá? Esse estudo que ele conta dos 35 anos, dos últimos 35 anos em relação à imigração, em relação às pessoas que estão deixando o país. Tem vários gráficos aqui, então até os gráficos em relação à idade das pessoas. Eu sugiro fortemente que se você quer conhecer um pouco mais em relação aos motivos pelos quais as pessoas estão deixando o Canadá, aqui tem dados de idade, por província, de país que a pessoa chegou, então esses dados são muito importantes.
E agora a questão que mais pode fazer você refletir, e a minha intenção com esse vídeo é realmente que você comece a refletir. E eu até quero trazer um movimento aqui para as redes sociais de reflexão em relação a isso, dos motivos pelos quais você deseja sair do Brasil, ou você deseja realmente enfrentar essa jornada de imigração. Porque, por vezes, nós acabamos conhecendo histórias de pessoas que não têm qualquer planejamento. A pessoa, muitas vezes, ela vislumbra nessa vida no exterior a solução dos problemas que ela enfrenta hoje no Brasil, por exemplo. Só que ela só vislumbra a solução dos problemas, só que ela não pesquisa sobre a realidade do país. E isso, olha, é um dos motivos que eu mais vejo as pessoas se frustrarem aqui no Canadá. É você idealizar uma realidade que não existe. Então preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque segundo esse estudo dos 35 anos aí, dos motivos pelos quais as pessoas estão saindo do Canadá, esses aqui são os principais. Primeiro deles, e eu aqui até quero deixar de sugestão vários vídeos para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição, vários vídeos que nós falamos sobre este motivo, a falta de integração no mercado de trabalho. Ou seja, a pessoa ela não consegue se integrar no mercado de trabalho aqui do Canadá, seja por falta do idioma, seja por falta de conhecimento em relação à cultura de trabalho canadense, seja por falta de preparo em relação ao ingresso no mercado de trabalho canadense. Então, esses pontos são cruciais de você pesquisar antes mesmo de você chegar aqui no Canadá. E não é incomum as pessoas falarem o seguinte, vamos ver se você também pensa dessa forma. Ah, quando eu chegar lá eu resolvo. Ah, não, o Canadá precisa de trabalhadores. Quando eu chegar lá no Canadá, aí eu vou conseguir um emprego. Currículo? Não, currículo eu faço lá no Canadá. Deixa que lá no Canadá eu resolvo. Isso é um baita de um tiro no pé. Esse é um dos motivos que faz com que as pessoas não consigam se integrar no mercado de trabalho canadense. É o tempo que ela precisa se preparar para conhecer um pouco mais sobre o mercado de trabalho, fazer networking, se preparar em termos de idioma, para então ela conseguir abraçar as oportunidades que existem aqui no país. Segundo ponto que está relacionado com o primeiro, inclusive, que são as dificuldades financeiras. A pessoa ela não se preparou em relação ao custo de vida aqui no Canadá. E eu até, o estudo não falou, mas eu acabo puxando o gancho para isso. Imposto. Por vezes a pessoa diz aí no Brasil, veja se você se identifica, o Brasil é um país de muitos impostos, aqui tem muito imposto, eu vou para o Canadá que lá as pessoas pagam menos imposto. Aí quando ela chega aqui no Canadá, ela leva um tapa na cara da vida, porque aqui nós também pagamos muitos impostos. E ela se frustra porque ela não tinha esse conhecimento antes de chegar no país. Portanto, as dificuldades financeiras não são apenas porque por vezes você não alcança o salário que você almejava alcançar, ou você não alcança a posição de trabalho que você almejava alcançar, mas também porque a realidade que você encontrou aqui em relação ao custo de vida, em relação ao salário, em relação ao imposto, é bem diferente daquela que você imaginava. Terceiro ponto, clima e isolamento social. Não é novidade para ninguém que o clima aqui do Canadá ele é muito diferente do clima do Brasil. Especialmente se você mora no Nordeste, se você mora no Norte, a sua diferença em relação ao clima vai ser muito grande. Tá? Vai ser muito grande. Nós temos sim frio. As pessoas costumam perguntar: qual que é o lugar que faz menos frio? Não existe. Não queira pensar num lugar que faz menos frio. Quando é inverno, faz frio em todo o Canadá. Nenhum lugar do Canadá tem um clima semelhante ao Brasil. Isso é irreal, tá? Você querer encontrar um lugar que faz menos frio. Faz frio e o inverno, ele é realmente muito longo, se a gente for comparar com o Brasil. Então são meses que faz frio aqui no Canadá. Mesmo em regiões onde não há tanta precipitação de neve, né? Quando às vezes a pessoa acaba perguntando, um lugar que faz menos frio, é um lugar que tem menos precipitação de neve, mas frio vai fazer sim. Mesmo nesses lugares, as pessoas podem não se adaptar. Por quê? Porque não é apenas a questão da temperatura, se faz mais ou menos frio, mas também a questão da chuva, a questão da neve, dos dias mais curtos. Estude sobre o clima do Canadá para verificar se esse pode ser ou não um ponto de preocupação para você. Igualmente sobre o isolamento social. E quando eu falo sobre
Isolamento social entende-se a adaptação à pessoa no país. A pessoa acaba não conseguindo fazer amizades, não consegue fazer contatos, ela se isola em relação às outras comunidades. Uma dessas barreiras é justamente o idioma. Perceba a importância do idioma, mercado de trabalho, a questão da adaptação para a comunidade, aos estudos. Então, o idioma é a base do seu planejamento. Se você quer morar no Canadá, o idioma ele não é facultativo, ele é obrigatório para você conseguir se adaptar ao país. E principalmente para você ter um bom convívio com a sua comunidade. A cultura aqui do Canadá é muito diferente em relação à cultura do Brasil. Então você pode ter alguns choques culturais, que esses podem ser amenizados com a questão do idioma, mas isso não significa que você vá se adaptar. Então, este é um ponto realmente que você precisa prestar atenção. Outro detalhe apresentado por esse estudo: imigrantes mais velhos. Que a pessoa acaba chegando aqui no país com uma idade mais avançada e ela prefere se aposentar no país de origem dela, ou seja, ela não se aposenta aqui no Canadá. Ela teve um período de experiência no país, mas ela decidiu voltar ao país dela de origem para a aposentadoria. Lembrando que esses dados não são de todas as pessoas, mas sim os principais motivos que fazem com que as pessoas saiam do Canadá. E não significa que todo mundo faça isso, pelo amor de Deus. Depois você lê aqui o estudo para você ver mais os dados em relação a isso. Outra questão: retorno planejado desde o início. Então, muitas pessoas, sim, elas chegam aqui no Canadá só para ter uma experiência internacional ou porque elas têm algum objetivo específico. Por exemplo, um médico vem fazer um fellowship aqui no Canadá. A pessoa vem fazer um doutorado aqui no Canadá. Ela fica por um determinado período, até às vezes consegue residência permanente, coloca aquela experiência no currículo dela, então ela volta para o país de origem dela, ou então ela consegue uma oportunidade em outro país que vai realmente abrir mais portas profissionais para ela. Então este também é um dos motivos. Agora, um dos motivos que, na minha opinião, é bem visível na sociedade aqui do Canadá e que também talvez chame a sua atenção, que é falta de filhos ou vínculo no país. As pessoas que não têm filhos, a chance dela sair do país é muito maior do que as pessoas que têm filhos. E a estatística ela mostra ainda uma questão interessante, que os imigrantes sem filhos têm 3 vezes mais chances de sair do que aqueles com filhos no Canadá. Por quê? Porque realmente no Canadá há muitos benefícios para famílias. Então é plausível que pessoas que não tenham filhos tenham a tendência maior de sair do país do que os imigrantes que acabam tendo filhos. Então eu quis trazer esses dados aqui para vocês para que realmente seja um insight. Porque muitas pessoas pensam: ah não, o Canadá vai resolver meus problemas, o Canadá realmente é o país que eu desejo morar, meu sonho é morar no Canadá. Porém, será que o seu sonho realmente está alinhado com planejamento estratégico para você ter mais qualidade de vida aqui no Canadá? Um planejamento que seja realmente para o longo prazo, que você sabe como lidar com as dificuldades que você pode encontrar aqui no país? Então, que este estudo realmente te abra a cabeça para você pesquisar mais sobre a vida aqui no Canadá e não simplesmente querer chegar aqui no país a todo custo, querer um visto a todo custo. E como eu sempre falo, chegar no país não é o suficiente. Não basta você chegar aqui no país. Você precisa estar preparado para a realidade que você vai encontrar aqui. O Canadá tem sim muitas oportunidades, mas não basta ter dinheiro, não basta ter um diploma, não basta você ter o idioma. Tem vários pontos, os pormenores na jornada que você precisa prestar atenção para que essa sua jornada seja realmente compatível com as suas expectativas. E como eu sempre falo por aqui, este é um espaço colaborativo. Se você mora aqui no Canadá, já coloca aqui nos comentários há quantos anos você mora aqui e qual que é a sua opinião em relação a esse estudo. Eu sei que lá no Instagram tem muita gente que nos segue que está 20 anos aqui no Canadá,
15 anos no Canadá. Eu recentemente completei 6 anos aqui no país. Faz praticamente 6 anos que eu não volto ao Brasil, inclusive, que eu fico somente aqui no Canadá. Tive a oportunidade de viajar por todas as províncias, conheço mais de 200 cidades, então eu já explorei bastante esse país, conheço muitos lugares e eu, sem sombra de dúvidas, falo para vocês, dentro da minha realidade, das minhas expectativas, a decisão de morar no Canadá foi a melhor decisão da minha vida. Mas isso não significa que seja a melhor decisão da sua vida. Você realmente precisa alinhar todos os pontos do seu planejamento para que não seja você no futuro que esteja dizendo os motivos pelos quais você está saindo do Canadá. E se porventura você estiver saindo do Canadá, que seja porque você encontrou melhores oportunidades em outro país, que você realmente conseguiu absorver tudo que o país tem de melhor e que agora está indo em busca de melhores oportunidades. E não porque faltou planejamento na sua vinda para o Canadá ou porque você esteja passando por dificuldades aqui no país. E se você ainda não conhece, nós temos uma comunidade que te ajuda a conhecer o passo a passo para você morar aqui no Canadá e ter mais qualidade de vida. É a comunidade da Jornada do Imigrante. Todos os meses nós temos um encontro de networking onde a gente acaba conectando pessoas do mundo inteiro que desejam morar aqui no Canadá. Elas vão compartilhando as suas experiências, as suas jornadas. Além disso, nós temos 10 módulos de conteúdos falando todos os pilares essenciais para você conseguir construir um planejamento estratégico para você morar no Canadá e ter mais qualidade de vida. Então, se você quiser fazer parte da comunidade da Jornada do Imigrante, já sugiro você se inscrever aqui no link abaixo. Vou deixar um QR Code aqui do lado, basta você apontar o seu celular aqui para a tela para você receber informações quando nós abrirmos uma nova turma da Jornada do Imigrante. E o nosso intuito aqui no canal é sempre despertar em você aquele insight que você precisa para você começar a planejar melhor a sua vinda aqui para o Canadá. E também já deixa o seu like aqui no nosso vídeo, que assim o YouTube compartilha esse vídeo para mais e mais pessoas. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nele para você se tornar um inscrito aqui do nosso canal e eu vou deixar este estudo que eu acabei compartilhando com vocês em um comentário fixado aqui nesse vídeo. Então basta você olhar aqui os comentários para você encontrar esse estudo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!